E aí pessoal, tudo bem? Então vamos voltar aqui no nosso curso de Engenharia de Software, falando de metodologias ágeis, né? E especificamente da metodologia Scrum no terceiro e último bloco falando dessa metodologia, ok? Então vai acompanhar comigo aqui no slide, vamos lá. Então a gente tem que falar agora, para finalizar, né? De alguns pontos importantes, né? Todos aqui esses pontos importantes eu citei durante a apresentação da metodologia nos blocos anteriores, mas agora eu vou falar um pouquinho mais, porque é onde as bancas costumam cobrar, né? Veja, primeiro ponto, diferença entre o Scrum Master e o gerente de projeto tradicional, né? O Scrum Master, ele tem um papel maior de facilitador, né? Ele não trabalha como gerente de projetos tradicional. Volta aqui comigo rapidinho. O gerente de projeto tradicional, ele cobra a equipe, né? Aqui na metodologia Scrum, a equipe é auto-organizada, ela mesma se organiza, ela mesma entrega as atividades. Então o Scrum Master está muito mais para facilitar algum impedimento, como a gente viu, né? Eu também falei que lá na Daily, a equipe ela reporta os impedimentos, mas a Daily não tem que ser usada como reunião para reportar problemas para o Scrum Master. Os problemas que vão acontecendo durante o dia, eles já vão sendo reportados. Normalmente na Daily você fala algum impedimento no tocante ao desenvolvimento das atividades que tem que ser feito dentro da sprint, para que o Scrum Master tome providências para resolver isso, ok? Então vamos voltar aqui no slide aqui para a gente continuar. Então, ó, a gente vai ver também que a equipe, então, ela não faz a dele para reportar o que ela está fazendo para o Scrum Master. Por isso que ele não é um gerente de projeto tradicional, ok? A equipe, ela está lá desenvolvendo, ela se reúne e o Scrum Master fica com esse papel de defender o que a metodologia prega, né? Hoje, nesse bloco, eu passo aquela animação lá que eu já tenho prometido para vocês, mostrando como é que funciona. Aí vai ficar mais fácil a gente entender, né? Além disso, existem outras estimativas, né? Como a triangulação e estimativa por afinidade, né? Eu trago aqui também uma questão que ainda fala de uma outro tipo de estimativa que é pouquíssimo falada, mas aí tem que trazer porque a banca vai lá e cobra, né? Vai que ela cobra de novo, né? Vou deixar para falar na questão, não vou nem falar aqui agora não, tá? Mas existe outros tipos de estimativa. A gente falou basicamente de qual? Do Plane Poker, né? E utilizando a métrica lá de Story Point, né? Veja que se eu sei quanto eu consigo, né, produzir a cada sprint, né? Tá lembrando do gráfico lá de burn down? Eu consigo depois saber qual é a velocidade do time, né? Por que se chama velocidade? Volta aqui comigo mais uma vez. Lembra que sprint vem da questão da corrida rápida, né? Da urgência. Então, o time, se ele corre, ele tem uma certa velocidade, ok? Então, é uma métrica das metodologias ágeis, a velocidade do time, aqui do Scrum. Existe essa métrica. Então, saber qual é a velocidade dela. Quanto ela consegue correr, né? Dentro daquela time box, né? Da sprint, ok? É uma métrica aqui que você tira com experiência, né? Utilizando os gráficos e tudo mais. O burn down só é um tipo de gráfico, né? O principal que é utilizado pelas equipes. Tem diversas outras métricas, mas a que é mais cobrada pela banca é essa. Então essa aqui você tem que saber a priori. Beleza? Vamos voltar aqui no slide, acompanha lá. E aí eu já falei lá da User Stories, né? Da história de usuário. Então a história de usuário basicamente é um cartãozinho que o Product Owner preenche, né? Respondendo 3 questõezinhas básicas lá. Como, né? Como uma pessoa, então, com que papel, aí o que ele precisa, né? E qual é a descrição da funcionalidade. Esse aqui é um requisito básico aqui dentro da metodologia. Então, volta aqui comigo mais uma vez. A gente viu naquelas discussões iniciais da engenharia de requisitos, né? Que às vezes, né, dependendo do contexto, apenas uma história de usuário tão simples, na forma de cartão,
Não se preocupe que eu mostro o cartãozinho na animação que eu vou passar aqui logo depois, tá? Não se preocupe, vou mostrar para vocês. Esse formato aqui, às vezes, não vai conseguir atender a todos os requisitos. Já passei por isso e falo como experiência própria. Então, só a história de usuário não resolve. Mas, para times pequenos, soluções que não têm grande interação, sistemas que não têm grande interação com outros sistemas, a história de usuário pode atender, tá bom? Então, não se preocupe que eu vou mostrar toda a sistemática do Scrum e vou mostrar aqui como é que é o cartãozinho lá da história de usuário. Então, volto no slide aqui mais uma vez. E aí já comecei a falar, né, que já tem estudos, né, até mostrei um estudo do Stange Group, que há metodologias ágeis, né, no geral, e o Scrum está dentro delas, para projetos de médio e pequeno porte, elas são fantásticas. Projetos grandes e complexos, aí já tem uma série de coisas que pode acontecer, né? Eu até pulei aqui, mas é só para ficar na sequência lógica aqui, mais fácil você entender, né? Imagine times distribuídos, né? Instituições que têm, por exemplo, 300 desenvolvedores distribuídos no mundo todo, na China, na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, usar uma metodologia ágil que prega muito da comunicação e às vezes a simplicidade, no caso de sistemas complexos que têm interação com muitos sistemas, fica muito complicado, né? Não é a forma mais adequada. Mas aí, gente, volta aqui comigo mais uma vez. Veja, o Scrum como metodologia, ela pode ser usada em qualquer cenário, né? Nós estamos trazendo aqui muito mais uma discussão prática, né? Na realidade. As bancas estão cobrando, né? Dependendo da banca, ela vai nesse contexto, ela traz um contexto lá da instituição e pergunta. Por isso que eu estou falando para você abstrair um pouco, né? O curso aqui, a ideia não é só você decorar, na verdade, a ideia é que você também possa utilizar, né, o que você aprende aqui na realidade. Obviamente, nosso foco é responder as questões. Então, né, você ter aprovação no concurso. Depois você pode tirar uma certificação Scrum ou progredir aí nos estudos mais aprofundados para conhecer ela mesma aos detalhes, ok? Eu trago aqui o principal que as bancas têm cobrado. Beleza? Então vamos continuar aqui no slide. E aí, como eu prometi, né? Mais um slidezinho, depois a gente passa lá a animação. Aí, preste atenção aqui comigo. O desenvolvimento de sistema de software de grande porte, né, é diferente de sistemas pequenos, né, em vários pontos. Como vemos a seguir. A discussão que eu iniciei logo há pouco, né? Sistemas de grande porte geralmente são coleções de sistemas separados que se comunicam, no quais equipes separadas desenvolvem cada um dos sistemas. É praticamente impossível que cada equipe tenha uma visão de todo o sistema, né? Isso aqui fica muito difícil. Sistema de grande porte também, né? Brownfield Systems, inclui e interage com inúmeros sistemas existentes. Então, existem muitas integrações, né? Muitos requisitos estão preocupados com essa interação. Então, também fica aí um ponto para você pensar, né, na utilização de metodologia Scrum nesse contexto. E isso aqui, né, essas discussões, eu trago lá da referência do Somerville, né? E ele fala lá do escalonamento de métodos ágeis, né? Então ele fala que para sistema de grande porte fica difícil por causa dessas questões. Não só essa, como inúmeras outras que ele também cita. Eu trouxe só algumas para você refletir um pouco, né? Tais sistemas, né, eles necessitam de projeto adiantado e alguma documentação. Então, só a história de usuário fica complicada para você ter o detalhamento do requisito, né? E também a integração contínua é praticamente impossível quando existem várias equipes de desenvolvimento separadas trabalhando no projeto. Integração contínua, eu vou falar nos próximos blocos, né? É a forma, basicamente, como você faz a gerência de configuração, né? O versionamento do software. Gerência de configuração tem outras coisas também que eu ainda vou falar no curso. Mas é um conceito aqui que está muito na moda, né? Integração contínua. Então, integração contínua de código, nesse contexto de sistema complexo, fica muito prejudicada, né? Fica muito difícil de fazer isso funcionar. Então, vamos ver aqui uma visão geral do Scrum, né? Como eu já tinha prometido.
Então, um comparativo aí do Scrum versus o Waterfall, né? O Waterfall, quando a gente pensa num processo mais tradicional, né? Cascata, né? Veja que aqui, nessa animação que eu estou passando para vocês, a gente já tem algumas atividades do Waterfall adaptadas, né? Você vai entender logo à frente. Então, você tem lá uma fase de planejamento, né? Uma fase de construção, teste, revisão e até o deploy. E aí, basicamente, né, sequencial, né? Você tem as atividades de forma sequencial, né? E na maioria das vezes, no máximo, você tem um retorno de uma fase posterior ou anterior, né? Então, no máximo, você volta do build para o planejamento, do teste para o build, da revisão para o teste, né? E às vezes tem que voltar algum deploy, né? Deploy é quando o sistema entra em produção, né, gente? É a entrega, beleza? Aí, olha só, acompanha aqui comigo. Já na metodologia Scrum, você tem, né, aquelas mesmas atividades, ok? E como é que isso funciona lá dentro da tal da sprint, né? Então veja que esse desenhozinho vai ajudar você a entender. Então você tem todas as atividades, né? E você vai produzir um produto, né? E aí a cada sprint você passa por todas as atividades dentro da sprint, né? Basicamente é essa a diferença, né? E aí você vai incrementando, né? Então, tá vendo? As sprints, ela contempla as atividades, né? E cada sprint você vai incrementando e entregando software, ok? Então, basicamente funciona dessa forma. Então, cada sprint passa por todas aquelas atividades e vai entregando software. E a gente falou, né? Estou mostrando aqui novamente. Você tem lá 3 papéis, né? Quais são os papéis? O Product Owner, né? O PO, que é o dono lá do produto. Veja que é sempre o que tem as ideias, né? Vem as ideias, o Scrum Master, né? Que é o responsável lá por facilitar e defender os princípios da metodologia, né? Ajudar o time a entregar o produto. E o time, né? O time é a equipe lá de desenvolvimento. Lembra que no Scrum o time não tem papéis específicos, né? Não tem um analista de requisito, um desenvolvedor, né? Todos acabam fazendo um pouco de tudo. São equipes multifuncionais. Beleza? E aí, basicamente, nós temos 3 artefatos. Quais são os artefatos, né? O produto, o backlog do produto, né? O product backlog, que é onde está os itens de trabalho, né? Que o PO traz. E você tem as histórias de usuário. Tá vendo como é que é a história de usuário? Basicamente, você responde essas 3 perguntinhas aqui, ó. Como o que eu preciso, então, como é que isso vai ter que ser feito, né? Uma descrição básica aí. E aí, dentro, né, as histórias de usuário estão aqui, dentro do Sprint Backlog, ok? E você tem lá o gráfico de burn down, que é onde você estima lá cada um desses itens do backlog e você vai entregando conforme as sprints, né? E 3 cerimônias básicas, né? Quais são as cerimônias? É a Sprint Planning, que a gente, né, faz o quê? O que é que faz no Sprint Planning? O Planning Poker, né? Aí tem as Dailies, onde a equipe se reúne para responder basicamente aquelas 3 perguntinhas, certo? E a Sprint Review, no final, quando tudo é desenvolvido, apresentado na forma de demo lá para o PO, né? E aí tem a participação do Scrum Master e todo o time. Então são as 3 cerimônias básicas. E aí como é que fica isso tudo junto, né?
como seria lá o workflow de um processo baseado na metodologia Scrum. Backlog do produto, tá lá carinha, quem é esse carinha aí? O que tem a lâmpada na mão, né? O PO, Product Owner. Então ele é responsável pelo backlog do produto. Aí nós temos a reunião lá de Sprint Planning, né? Rola lá o Planning Poker, desses itens lá que vão ser priorizados para Sprint. E aí surge o Sprint Backlog com as histórias de usuário, tá vendo? Depois disso, a Sprint roda, né? Tá lembrando lá que tem um time box. Aí aqui nessa animação ele fala de 1 a 3 semanas, né? Mas como eu já falei, normalmente são de 2 a 30 dias, né? Como essa animação estava bem legal, eu trouxe para vocês com esse exemplo aí, de 1 a 3 semanas. Né? Só você lembrar que isso se chama time box. E o produto, né? E aí nessa semana corre as dailies, como tá lá em cima mostrando, né? Tá vendo lá? Daily Scrum. E no final o produto que vai ser entregue. Aí, para fechar, você tem a Sprint Review e a retrospectiva, né? Tá lembrando que eu falei o que acontece na Review? Basicamente, o fechamento do que vai ser entregue, né? E na retrospectiva, a ideia é qual? É você ter umas lições aprendidas, né? O que pode ser melhorado. Então, basicamente, esse aí é o ciclo do Scrum, ok? Continua aqui comigo. Então, volta aqui comigo rapidinho antes das questões. Então, beleza, eu trouxe a animaçãozinha para você entender como é que é o processo Scrum e onde está inserido cada um daqueles itens que a gente falou hoje, né? Bem interessante esse material, né? Tá aqui também no slide, nas referências, e é um material que eu busquei na internet, né? Você pode acessar de qualquer lugar, tá aí nas referências. Mas eu achei bem legal para facilitar o entendimento aqui na nossa aula, beleza? Então vamos ver algumas questões para a gente ver se a gente entendeu toda essa sistemática. Vamos lá? Volta comigo aqui. Então, olha só. De acordo com o Guia, Scrum analisa as assertivas a seguir, né? Então vamos responder aqui sobre o Scrum. O Scrum é um framework para planejamento, programação e manutenção de produtos simples, né? Segunda, 3 são os pilares para toda a implementação de um controle de processo empírico: transparência, inspeção e adaptação. 3. O time, né, consiste de um Product Owner, o Develop Team e do Scrum Master, né? Então o Scrum Team é composto por esses 3 papéis aqui. 4, né, o backlog do produto, né, é uma lista ordenada de tudo que é conhecido como necessário ao produto. Então está pedindo basicamente para você responder quais estão corretas. Então, gente, olha só. Vem aqui comigo, olha só. Uma das coisas que eu deixei para falar exatamente quando chegasse aqui na questão é o que está aqui no item 2, né? 3 são os pilares para toda implementação de um controle de processo empírico: transparência, inspeção e adaptação. O Scrum ele trabalha muito com a inspeção. O que é a inspeção? Lembra da inspeção lá de testes, né? Aqui no Scrum você tem inspeções diárias para melhoria do produto que está sendo entregue. Veja que o que a gente falou dessa metodologia, ela é muito mais a metodologia de gerência, né, da entrega de software. Mas ela pode ser combinada com técnicas, né, da metodologia XP, que é a que a gente vai falar no próximo bloco, né? A gente vai ter alguns blocos falando dessa metodologia. Porque basicamente lá da compilação do XP surgiram várias outras técnicas utilizadas aí pelas metodologias ágeis. Então o XP tem mais práticas mesmo, técnicas. Então, misturado com isso, você tem a adoção de metodologias ágeis num contexto mais amplo, né? Tem uma metodologia mais de gestão, né, do projeto e outras atividades mais técnicas, de como é que a equipe realmente tem que trabalhar. Próximo bloco, quando a gente falar de XP, a gente vai falar dessas técnicas, tá? Então, basicamente, essa questão está perguntando para você marcar, né? Tem 4 assertivas e você dizer quais estão corretas. Beleza? Vamos voltar aqui no slide. Então, vamos ver aí qual é a resposta. Letra D, né, gente? Está correta o quê?
apenas 2, 3 e 4. Então, a primeira está incorreta, né? Por quê? Na verdade, qual é o erro aqui da primeira, né, a assertiva? Falar que o Scrum, né, o Scrum é voltado para produtos complexos, quanto não tem requisitos estáveis e mudanças são necessárias, né? Então, olha só, produtos simples, não, também, né, mas não só produtos simples, como está afirmando aqui no primeiro item. Produtos complexos. Por que produtos complexos? Aí você pode falar assim, professor, peraí, volta aqui comigo para a gente, olho no olho aqui, falar, né? Professor, mas olha só, você falou que o Scrum, você trouxe aí uma questão de para sistemas muito grandes não vai funcionar tão bem, você trouxe até um estudo que mostra que ela está adaptada para sistemas menores. Peraí, uma coisa é o tamanho do sistema, outra coisa é a questão da complexidade dele. Veja bem comigo aqui. Produtos complexos, né? Produtos complexos, ele está em que sentido aqui no Scrum? Veja que essa metodologia é usada quando você não tem os requisitos totalmente definidos. Como é que isso pode ser chamado de produto simples? Um produto que você não sabe os requisitos, que você vai desenvolvendo os requisitos a cada sprint e o próprio dono do produto vai priorizando outros requisitos e requisitos vão surgindo nesse meio. Então esse produto não pode ser chamado de simples. Produto simples é se fosse claramente, né? Se tivesse requisito claramente e fosse um sistema pequenininho. Aí, beleza, aí o produto é simples. Ok? Volta aqui comigo aqui mais uma vez. Trouxe de propósito, né? Veja, aqui na nossa aula a ideia é a gente trazer os conceitos e exercitar para que você tenha clareza na hora da prova, né? Aqui você não precisa se preocupar, professor, só me enganou hoje, eu errei a questão. É proposital, né, gente? Melhor você errar aqui do que errar no dia da prova. Então, vamos voltar aqui no slide para a gente concluir essa questão. Normal, não fique chateado não. Então, olha só. Os outros 3 estão corretos, né? O Scrum, né? São 3 pilares, né? Transparência, inspeção e adaptação. Transparência porque, veja, você tem reuniões participando do cliente. Né? Lembra de um problema lá do Cascata, que o cliente não tinha transparência do que estava acontecendo? A adaptação, né? É o que corre na veia das metodologias ágeis, é a adaptação. E a inspeção, eu acabei de explicar o que é, né? Então, a inspeção ocorre muito. Então, o item 2 está correto. E aí ele fala que o Scrum Team, né? Aí, veja, aqui é uma questãozinha que você poderia ter se enrolado, né? Ele fala que o time do Scrum, né? Quem compõe o Scrum é o Product Owner, o time de desenvolvimento e o Scrum Master. Então, essa aqui já é um item um pouquinho mais danado aqui, né? Porque, professor, não tinha falado que tem um time do Scrum, não. Na verdade, ele trouxe esse conceito para falar quais são os papéis do Scrum, né? Qual é a galera que trabalha lá no Scrum? São esses 3 papéis que a gente falou aqui, né? Então, mais uma vez, de forma proposital. Questãozinha, essa banca aqui é sangue nos olhos, viu? Fundatec. Então, quando for fazer concurso dela, toma cuidado. Então, ele só está misturando aqui um pouquinho, né? Para tentar te enganar. Agora, lembra, gente, também, né? Que a questão, ela tem itens aqui que você sabe que está correto ou não está nas assertivas. Aí acaba que, por eliminação, você responde, tá? Então, volta aqui na 4, ó. O produto backlog é uma lista ordenada e tudo é conhecido como necessário produto. Verdadeiro, né? Então, veja. Se o 4 estivesse correto, né? Imagina que você ficou em dúvida no 3. Mas o 4 você tem certeza. Aí, basicamente, você mataria a letra B, letra A. Sobraria C, D e E. Certo? O 2, você também tem certeza. Você não tem dúvida. Não, realmente isso aqui são pilares. Aí, foi pro saco aqui, ó. O 3. Só sobraria uma das duas. E a primeira você mataria porque não é produto simples. Aí ficaria a letra D. Ok? Volta aqui comigo. Então veja. Às vezes, né, quando tem essas questões que tem múltiplas escolhas para você dizer quais são as assertivas, acontece isso. Você tem um item que não é tão claro, mas você acaba respondendo porque senão você não acha nenhuma resposta factível lá nos itens que você tem que marcar. Ok?
Então, o que ele fez ali foi uma brincadeira ali, falando, qual é o time do Scrum, né? O que compõe lá, quais são todos os papéis do Scrum. São os 3 papéis que a gente ouviu falar. Beleza? Vamos continuar aqui no slide, acompanha comigo aí. Aí uma questão da banca CESP, ok? Aí vamos lá. Acerca da gestão ágil de projetos com Scrum, julgue o item a seguir, né? Padrão CESP, responder certo ou errado. Entre os processos da gestão de projetos com Scrum, as inspeções, novamente falando das inspeções, ok? Constituem os processos mais complexos e formais. E por isso ocorre somente ao fim de um ciclo de várias sprints, após a liberação de uma funcionalidade plena e seu reconhecimento pelo demandante. Então, gente, acabei de explicar um pouquinho da inspeção. Se você lembrar daquela animação, você consegue responder facilmente esse item aqui, né? A inspeção, né, só vai acontecer após o ciclo de várias sprints. Isso é certo ou errado? Já estou dando uma resposta praticamente. Vamos ver a resposta? Acompanha comigo aí no slide. Errado, né, gente? Muito fácil essa questão aqui, né? Do CESP, o concurso é recente, né? A inspeção é utilizada nas reuniões diárias, que acontecem todos os dias durante o ciclo de um sprint. Portanto, a inspeção não ocorre somente ao fim de um ciclo, né? Todas as sprints você retoma aquelas cerimônias, né? A cada ciclo de sprint. Então, você não faz isso, você faz diariamente. A inspeção acontece lá diariamente, ok? Tudo bem? Então, hoje, a gente fica aqui com apenas essas 2 questões, ok? Próximo bloco a gente vai falar da metodologia XP e volta aqui comigo rapidinho. Então, a gente fala aqui, nesse bloco, o básico da metodologia Scrum, né? Quais são as cerimônias, os artefatos, os papéis, né? A gente falou do story points, a gente falou da questão das estimativas, né? Como é que isso ocorre lá dentro. Você viu como é que funciona o ciclo, né? Do começo até o fim, onde está cada uma daquelas cerimônias, né? O que cada uma faz. Isso aqui é uma visão geral dessa metodologia. Com o que nós vimos aqui nesses 3 blocos, você consegue responder a maioria das questões. As bancas, quando você for estudar, as bancas, né, as principais bancas, elas cobram muito metodologias ágeis e ela cobra bastante a metodologia Scrum. Não é uma metodologia muito complexa, não é uma metodologia muito prescritiva, você não tem uma série de processos, não. Você tem basicamente lá os papéis, as cerimônias, os artefatos e sucesso, né? Então, aprendeu isso aqui, você responde a maioria das questões, tá? Não exime você de continuar estudando, né? Nós temos material extra, não é só basicamente a aula aqui, né? Você acompanha aí o grão, você sabe disso. A videoaula a gente traz lá um resumão do que é mais cobrado, mas o estudo é contínuo, ok? Então, eu agradeço aí você ter acompanhado e nós vamos no próximo bloco começar a falar da metodologia XP, ok? Então, espero vocês no próximo bloco. Até logo!